Aqui, eu vou tentar ver se consigo usar o microfone de lapela. Ok, meninos, TSP Turma 1B, estamos aqui no dia 21 de maio de 2021, para trabalhar o nosso primeiro conteúdo. É importante que vocês tenham sempre a preocupação de ouvir bem, fiquem sempre atentos às mensagens que eu dou, façam sempre a relação com o que está aparecendo, com o que eu estou falando, se realmente está. Qualquer dúvida, pode colocar no chat sua questão, porque após a exposição eu dou lá, faço uma rodada e respondo as questões. Se alguém quiser falar, levanta a mãozinha, eu peço que alguém me ajude aí nesse controle de fala, mas vamos evitar para a gente ter um raciocínio bem livre. Bom, lá no nosso plano de ensino, eu não sei se vocês perceberam, se alguém teve a curiosidade de fazer aquela navegação, o nosso primeiro conceito a ser trabalhado em sala é um conceito que envolve uma visão que nós temos que ter antes de entrarmos no específico. Qual é a primeira visão? Nós não somos uma ilha. Nós somos, portanto, pessoas, tá? Nós somos gente e nós somos gregários. O que isso quer dizer? Nós fomos feitos para vivermos em comunidade. Ninguém aqui foi feito para viver sozinho. E a solidão não nos pertence. A gente sabe que a verdade é a solidão, ou estar sozinho, tem seus significados, tem seus momentos, mas não é para sempre. Não existe a ideia do sempre solitário, sempre ermitão, sempre sozinho. Não, em algum momento ele precisa do outro. Então, por que isso acontece? Porque nós fomos feitos para interagir. Fomos feitos para interação. Nós somos constituídos fisicamente, biologicamente e mentalmente para essa interação. E essa nossa capacidade de interagir, ela vai despertar em nós uma competência fundamental, que é a da comunicação. Então, nós temos que saber nos comunicar com o meio, com o outro e com nós mesmos. Tá? Então, a gente precisa saber falar com a gente, saber o que a gente está colocando dentro da gente, o que está nos fazendo mal, o que nos faz bem. Essa comunicação intrapessoal, ela é fundamental. Então, nós temos que aprender a conversar com a gente. Vira e mexe, vai para o espelho e pergunta para você como é que você está. Você mesmo te pergunta, olha, eu estou bem, Josué? Como é que está você, Josué? Você está bonito hoje? Está feio, Josué? Ô, rapaz, o que você fez aquilo? Então, vira e mexe, essas conversas de doido, andar falando no meio da rua, aí fica parecendo doido, mas em casa, no seu quarto, quietinho, de vez em quando tem que dar aquela palavrinha com você. Esse conhecimento, ou esse autoconhecimento, ele é necessário. É comunicação de você com você mesmo. Agora, e com o outro? Mais ainda, preocupação com o outro, se o outro está nos entendendo, se está ouvindo bem, se o outro está concordando ou discordando da gente. Então, essa comunicação com o outro é normal. E também a comunicação, tá, com o meio. A gente tem que saber como conviver com a natureza, como conviver com os contextos, com a luz, com a escuridão. Tudo isso faz parte do nosso processo de interação no mundo. Então, isso é fato, essa consciência nós temos que ter, que nós somos seres de comunicação. Isso é fundamental. Pode notar isso aí. Nós somos seres de comunicação. Só que, vejam, para eu ter contato com essa comunicação, tá? E todos nós nos comunicamos, nós precisamos de um elemento fundamental, chamado linguagem. E aí nós temos que saber explorar a nossa capacidade de linguagem, que são múltiplas. Linguagem, portanto, é muita coisa. Aí eu começo com esse texto aqui, está nessa tela, que vocês podem, eu vou até usar aqui o marca-texto, porque de repente eu quero colocar aqui alguma informação, ou destacar alguma informação para vocês terem noção. Eu vou colocar um amarelinho, que é melhorzinho, vou colocar mesmo vermelho aqui. Ok. Linguagem é comunicação. Personalidade é comunicação.
Cada palavra, cada gesto é ação comunicativa, assim como é cada página do livro, cada folha de jornal, cada som de receptor de rádio, cada imagem de televisão. Daí, a importância da comunicação no mundo moderno. A aula do professor, a circular comercial, a carta de amor, o discurso parlamentar, o chamado telefônico, o comício político, a reunião social, o telegrama expedido, o jato de luz dos faróis, o anúncio da propaganda, a mensagem da criança Papai Noel, o relatório científico, o disco fonográfico, nem mais existe, nem sabe o que é isso, os punhos do guarda de trânsito, as bandeiras dos exércitos, o estrondo dos aviões, a ordem de serviço e o livro de orações. Tudo, absolutamente tudo é linguagem e comunicação. Perceberam? Então a gente está envolvido num processo de comunicação e estamos tomados por várias linguagens. Acontece que a linguagem é a nossa capacidade de expressão. Então, nós somos dotados de capacidades de expressão. Então, o gesto é uma linguagem, a fala é uma linguagem, o olhar é uma linguagem, a vestimenta é uma linguagem, tá? O silêncio é uma linguagem. Perceberam? Tudo isso é linguagem. Então, nós sabemos entender o mundo porque a gente é tomado de linguagem. Há linguagens que elas são pertinentes tanto aos seres humanos quanto aos seres não humanos. Então, você sabe que o cachorro sabe falar com você, e você entende o seu cachorro. Às vezes, a árvore sabe falar com o meio ambiente, e eles se entendem. Por exemplo, em Brasília, agora começa a estiagem. Daqui a um tempinho, nossas gramas estão todas amareladas. Parece que estão mortas. Aí daqui a setembro, outubro, quando batem as primeiras chuvas, aí aquele amarelão fica aquele tapetinho verde. Isso é uma linguagem entre a planta e o meio e a terra. Perceberam? Então, é isso que a gente tem que compreender. E nós temos que cuidar disso, porque muitos de nós vivem de maneira atropelada, que não fica atento. O que nós carecemos hoje? De servidores públicos, e vocês estão no TSP para isso, mais preparados para entender a linguagem. Porque chega de servidor público mal educado, chega de servidor público totalmente absurdo, chega de servidor público totalmente ineficiente. Então, a gente precisa levar para o setor público uma outra concepção de um servidor que se enxerga como gente, se comunica consigo mesmo e tem condição de falar com o outro. Então, essa é a concepção. Por isso que no Instituto a gente trabalha muito essa formação cidadã e humana. Vocês vão ver muito isso em nossos cursos. Pois bem, o que vocês estão vendo aí? As cabeças, né? Que estão trocando, estão interagindo. Aí você percebe que está indo WhatsApp de um lado, está indo mensagem do outro, vai número de um lado, vai um telefone de outro, vai um pedido de um lado. Então, estou percebendo? Então, essa conexão é o que existe. O que a gente tem que entender? E ao falar ou escrever, nós temos muitas intenções em relação ao receptor. Receptor é com quem a gente está falando. Por isso, usamos recursos ou reforçamos algum elemento linguístico para dar mais ênfase ao que desejamos transmitir, a fim de que a mensagem seja compreendida. Muitas vezes, nós temos problemas. A gente fala uma coisa e a pessoa entende outra. É porque, às vezes, o recurso é inadequado. Observe que a figura ao lado
mostra o que se passa nas nossas mentes no momento em que nos comunicamos. São várias as intenções intercruzando nossa fala. São elas que nos organizam no mundo em que vivemos. É a linguagem agindo em suas múltiplas funções. Então, toda vez que eu falo alguma coisa, eu falo intencionalmente. Não existe fala que não seja intencional. Então, aquela coisa que, desculpa, tá, vou falar contigo, mas é porque eu sou tua amiga, tá, mas eu sou assim mesmo, tá, para mim tem que falar mesmo, atenção, às vezes há uma intenção dentro de você que você não percebeu para ferir aquela pessoa, ou para ser mal educado com aquela pessoa, que às vezes não é símbolo de franqueza, às vezes é símbolo de mal educação, é símbolo de uma forma de colocar muito agressiva. Então a gente tem que se policiar nesse sentido aí. Perceberam? Até aqui, portanto, nós trabalhamos a linguagem. E nós utilizamos a linguagem de várias maneiras. Primeiramente, vou repetir lá, estamos trocando informações, transmitindo informações um para o outro. O que eu estou fazendo agora com vocês é transmitir informações. Mas também a gente usa a linguagem para construir relacionamentos. Então, a gente usa a linguagem para isso, para se relacionar, para concordar com alguém, para estar perto de alguém, para conquistar alguém. Isso a gente usa a linguagem para isso. A gente usa a linguagem para assumir compromissos. O que a aliança é, se não um compromisso? E às vezes, né, a gente hoje está meio complicado, mas há um tempo, a aliança tinha um peso ainda. Você, quando chegava a um restaurante e via aquela mulher com aquela aliança, ou aquele homem com aquela aliança, você já tinha, opa, ali tem um compromisso. Hoje parece que não se respeita muito, que negócio todo, mas é outra coisa aí. Mas, em tese, a aliança é esse compromisso que a gente faz um com o outro. Tá? Nós também usamos a linguagem para demonstrar sentimentos. Essas carinhas aí é para isso, alegria, tristeza, choro, revolta, ironia. Tá? A gente usa a linguagem para dar ordem. A mãe muito faz isso, dá ordem, o pai também, o chefe também. A gente vive querendo dar ordem, né? E aí, coitado dos caçudos mais novos, né? A gente usa a linguagem para fazer pedido. Então, hoje em dia, você pega o seu celularzinho, pá, já está pedindo, chega o Uber, chega o seu iFood, tá aí. Às vezes, só basta um íconezinho, nem mais você liga, basta um íconezinho que já chega, daqui um pouquinho chega. Nós usamos linguagem para convencer o outro. Você quer, às vezes, ter uma ideia, você é a favor de uma coisa ou de outra, você quer convencer, é a linguagem que vai te fazer, te dar esse suporte aí. E, por fim, você usa a linguagem para viver. A gente vive em função da linguagem. Ok, eu pergunto, até aqui, está tudo bem? Estão compreendendo? Dá aquele ok, por favor, lá no chat, para eu dar uma notícia aqui. Tá? Tudo tranquilo, tudo bem, tudo ok. Isso, nós somos... Muito bom. Ok. Nós somos 17 alunos, viu? Então tem que ter 17 ok lá. Então estamos nessa questão. Bem, só que acontece, a linguagem em si, alguém está com o microfone aberto aí, eu sou o meu aqui. Tá? Só que está dando algum ruído aí no microfone? Não. Ok. Só que o que acontece? Acontece que nesse mundo de linguagem, nós temos que entender o seguinte: cada vez que nós usamos a linguagem, ela tem uma função específica. Então, a linguagem tem relação direta com a comunicação, mas, ao mesmo tempo, ela tem funções específicas. Então, dependendo para quem eu vou comunicar, dependendo o que eu vou dizer, a mensagem, a linguagem vai ter um reforço diferente. Então, por exemplo, tá?
todos nós, como quando comunicamos, a gente parte do seguinte princípio. Há um eu, que é o início da conversa, que nós chamamos de emissor. Então, esse emissor aqui, ó, é o pontapé inicial da conversa. Tá? É o pontapé inicial da conversa. Ou seja, é importante que esse emissor starte. Quem é esse emissor? Pode ser um eu, pode ser um nós, pode ser uma pessoa, mas, na verdade, tá? Porque são dois, são... Ah, tá, porque eu estou duas vezes aí, por isso que você, às vezes, tem que tomar... Tá? Eu estou duas vezes na chamada, porque eu uso o celular para ter a visão de vocês aí. Então, é o emissor, é quem manda a mensagem. Mas esse emissor fala com o outro. Fala com o outro. Então, há uma boquinha que fala para um ouvido que escuta. Esse ouvido é o outro. É o que nós chamamos de receptor. Então, eu falo para um outro. Então, às vezes, quem é esse emissor? É o eu ou o nós? E quem é esse receptor? É o tu ou é o vós? O que eu falo para esse outro? Eu falo uma mensagem. Uma mensagem. Eu mando uma comunicação. Agora, e essa comunicação, como é que ela vai? Tá? Ela vai por meio de um canal. Vai um canal. Por exemplo, eu estou usando aqui o canal da oralidade. Eu estou falando com vocês, vocês estão me ouvindo aí oralmente. Também estou usando o canal da expressão. Também estou usando o canal da letra, do texto. Tá? Agora, esse canal está levando um código. Que código é esse? A língua portuguesa. Então, eu estou falando para vocês em português. Se eu perguntasse a vocês aqui, assim, tá? Comante Tapele. Alguém sabe me responder essa pergunta? Pode abrir o microfone. Comante Tapele. Professor? Comante Tapele. Ó, a Gabriela entendeu. Por que a Gabriela entendeu? Chama a Pele Gabriela. Porque o código foi comum para mim e a Gabriela. Eu perguntei em francês. A Gabriela me respondeu em francês. Então, o código tem que ser comum. A não ser que você fale em português e o cara está em inglês e está entendendo. Mas, geralmente, o código tem que ser comum. E o código é a língua. E essa mensagem vai dentro de um contexto. De um contexto. Então, esses são os elementos da comunicação. Um eu que fala, o tu que ouve, a mensagem que eu mando, que vai num canal, por meio de um código, mas se refere a algum contexto. Isso é o processo da comunicação. Agora, por exemplo, se eu quero fazer uma mensagem em que eu vou destacar muito eu vou chorar, eu vou me emocionar, eu vou ser aquele melado, aquele cara meloso. A função que eu vou usar é a emotiva. Tá? Eu vou precisar essa poder. Muito bem, depois eu falo com você sobre essa questão do NEAD. Depois a gente fala sobre a questão do NEAD, tá bom? Agora, se a minha ideia é convencer o receptor de que a ideia dele é pior, é ruim, que a minha é melhor, a função já vai ser uma apelativa. Agora, se a minha ideia, se minha intenção é fazer uma mensagem bonita, toda desenhada, toda trabalhada, toda com rima, com ritmo, é uma função poética. Mas se eu vou, por exemplo, usar a língua para explicar a própria língua, é uma função metalinguística. Agora, se eu quero testar o canal, vocês estão me ouvindo, é uma função fática. Agora, eu só quero informar vocês, é uma função referencial. E agora eu passo para cada uma delas para vocês entenderem direitinho. O que é, portanto, função emotiva? É a função centrada na primeira pessoa. A primeira pessoa é eu ou nós. Eu faço, eu pego, eu quero. Nós fazemos, nós queremos, nós pegamos. Tá? Essa função, geralmente, elas são os textos subjetivos. São os sentimentos,
muitas emoções, muitas coisas personalizadas, muitas exclamações, coisas assim. Por exemplo, a gente vê muito isso na música. Olha uma música aí. Eu pergunto, quem é de vocês que sabe e quer cantar para nossa música aí? Abra o microfone e cante para nós. Esse trechinho aí. Quem vai cantar? Bora lá, professor, vou dar uma palhinha. Bora! Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, por cada despedida eu vou te amar, desesperadamente. Eu sei que vou te amar. Caramba, arrebentou! Muito legal. É isso aí. Muito bem, então, quer dizer, é uma expressão. Parabéns. Rafael, quem cantou foi o Rafael, foi? Fui eu, Quem cantou? Rafael. Foi Rafael. Beleza, garoto. Valeu. Valeu, Parabéns. professor. Já está eleito aí. Próxima música você vai cantar. Beleza, valeu. Agora vejam. Obrigado, cara. Então vejam. O que aconteceu aí? A música ou a função emotiva procura, além de comunicar, impressionar o destinatário, causar-lhe emoção, sensibilizá-lo. Muito legal. Foi muito legal, Rafael, ter feito isso, e foi mais além do que a gente pediu. Quer dizer, ganhamos a noite aí com uma boa e bela voz, viu? Parabéns, Rafael. Agora veja, na função emotiva, tá? Nós sempre tentamos revelar a opinião, as emoções, tá? Então, nas biografias, nas poesias, nas cartas de amor, nos diários, menina, vocês têm diário em casa aí. Tudo isso é emotivo. É a função emotiva de vocês. Tá bem? A segunda função é a conativa ou apelativa. Aquela função que a gente tenta convencer o outro. Para isso, a gente baseia, nossa base é o verbo no imperativo, é o verbo da ordem. Faça, venha, compre, leve, pague uma, leve 3. A propaganda é isso. Ela é para nos convencer, nos influenciar, mudar o nosso comportamento, despertar nossos desejos. Isso é a conação. Não sei se você lembra, essa propaganda era muito frequente na década de 80, início de 90, aquela atriz belíssima chamada Ana Paula Rossi. Ficou famosíssima, era propaganda da Embratel. Você quer um desconto? Faz um 21. Aí ela fazia aquela vozinha dela, toda encantadora. Ou seja, a ideia, na verdade, era nos convencer a comprar e concorrer a uma linda coisa, e a ter um bom serviço. Então, a função conativa é a função da propaganda. Você lembra dessa figura aí? Esse rapaz era incrível, que ele era da Bombril, ele sempre se caracterizava de jogador de futebol, de atriz, tanto quanto de palhaço. Cada vez que a gente tinha uma personalidade, um momento, ele se apresentava pela Bombril com essas características. Já é um senhor bem de idade, então você tem. Ou seja, essa propaganda, a função conativa, ela é centrada para você fazer o receptor fazer o que você quer que ele faça. Por isso que é a ideia de influenciar o receptor. Tá? A terceira função é a referencial ou a informativa, que é baseada no contexto. É aquela função de, por exemplo, você quando abre um jornal, você vê aquilo. Você vai buscar uma informação, você quer saber de alguma coisa. Então, essa função ela é a referencial. Ou seja, quando você vai dar uma notícia para alguém, isso é referencial. É o que predomina. Então, a ideia é relatar, é descrever um objeto, é explicar alguma coisa. Isso é função referencial. Por exemplo, aí, ó, era muito comum as pessoas, ainda é comum ainda hoje, as pessoas ficarem, hoje agora estou com o celular, mas quem está nas paradas de ônibus, às vezes, você percebe, às vezes é comum a gente ter até jornais dispostos nas paradas de ônibus. Hoje não, está o seu celular, mas está se informando, quer saber como é que está o trânsito, como é que está o clima, como é que quem perdeu, quem ganhou, tá?
Então, a função referencial é uma função em que você vai trabalhar com essas questões da informação. Tá? É isso que o jornal faz. Ele sempre traz a você um conteúdo. Tá? E o que importa é você entender o conteúdo. Tanto que o jornal, geralmente, para facilitar a vida do leitor, no primeiro parágrafo, ele já desenvolve uma síntese da matéria. Ele já fala o fato, quem fez, onde fez, quanto fez. É na lead. Então, se você ler o primeiro parágrafo, você já tem um resumo do jornal, ou da matéria. Por isso que o jornal tem essa característica interessante. A próxima função é a função fática. É aquela função que eu vou testar o canal. Quem já não brincou de telefone sem fio, de colocar no ouvido uma coisinha e brincar lá do outro lado? Quem não vai na catedral e fica brincando lá, põe a pessoa num lado do outro e fica mandando mensagem? Essa questão da comunicação é fática. É você testar se o canal realmente que você está falando está bem. Então, por exemplo, eu quero saber se eu estou sendo ouvido por vocês agora. Cadê aquele ok? Cadê aquele ok aí? Tá. Cadê? Olha aí, perceberam? Então, isso é fático. Eu estou pedindo feedback para você me dizer, tá tudo bem, estamos ouvindo aqui, ninguém está dormindo, ninguém sumiu, estamos aqui. Muito bem? E é mais ou menos isso aí que acontece. Alô, quem está falando? Sou eu, tudo bem? Você conseguiu aquilo? Sim. Percebeu que houve uma comunicação normal. E a função fática é isso, é para você ver se não tem algum ruído na comunicação. Então, por exemplo, aqui, ó, isso é fático. Quem já não fez com a sua irmãzinha isso aqui, de pedir a lição para ela? Às vezes tem que trabalhar ditado, tem que trabalhar, às vezes, leitura. Aí você vai ler para o seu coleguinha. Vamos estudar juntos? Tá? Eu fazia muito isso quando eu estudava. Eu decorava as coisas e ficava recitando com meus coleguinhas para eles dizerem se estava certinho. Ou seja, é a função que eu estou testando. Isso é fático. Isso é fático. Bem, eu vou acabando aqui. A função metalinguística é aquela função que eu vou explicar o próprio código. Então, geralmente, eu uso duas coisas. Por exemplo, falar assim, gente, isso aqui é um eufemismo. Alguém fala, mas peraí, o que é mesmo eufemismo, professor? Fala, filha, eufemismo é o emprego de palavras ou expressão agradável, mais amena, mais suave. Eu disse a mesma coisa explicando a língua. Então, isso é metalinguagem. É quando eu, por exemplo, escrevo um conto para ensinar a fazer conto. Eu escrevo um poema para ensinar a fazer poema. Isso é metalinguístico. Tá? Quer dizer, eu estou usando o próprio código para fazer. Isso acontece muito nos dicionários. Por exemplo, aqui, tá? Estética, você vai lá e busca. O que é estética? É a filosofia que trata das leis e princípios do belo. Isso tá? Isso é metalinguístico. A própria palavra metalinguística, o que é metalinguagem? É a explicação do código pelo código, linguagem sobre a linguagem. Isso é metalinguagem. Tá? Então, geralmente, é isso, é um conceito que você às vezes dá. É um conceito, ou utilizar a língua para explicar a própria língua. E, por fim, tem a função poética. É a função da questão mais trabalhada da palavra, do verso, da prosa. Às vezes é um texto bonito, que você, às vezes, lê, se delicia, uma frase bem dita, bem feita. Por exemplo, essa aí, há um chuvisco na chapada. Em toda a mata, um cochicho e chá. Chuá, chuá. Na queda d'água, eu me espicho e fico quieta. Nada me falta. Você percebe que o autor ele foi gracioso em usar as palavras, que ele é um contexto. Tá? Geralmente isso acontece onde? Na literatura, no poema, no romance, na crônica, no conto. Eu pergunto a vocês, o que vocês estão vendo aí nessa imagem? Podem escrever, por favor, no chat ou pode abrir o microfone, quem quiser abrir. O que vocês estão vendo aí? Professor, lixo e na parede parece ser pessoas. Opa! A sombra. A sombra parece ser
demonstra que é um casal, né? Poxa, quem vê mais além uma boa ideia. Quem vê mais alguma coisa além de detalhe aí, além das pessoas lá atrás? Então, olha uma coisa interessante aqui. Tá? Olha uma coisa interessante aqui, ó. O olho é como uma câmera fotográfica. Você olha e registra aquilo que quiser. A gente pode ver lixo ou poesia, miséria ou esperança. Sabe o que o cara fez? Ele pegou um monte de lixo, colocou no Museu de Arte lá em Israel, e olha que gerou esse efeito para trás lá. Não é um desenho, é do próprio lixo que projetou, que criou aquilo lá. Olha como é que é o olhar, o texto. Então, você às vezes olha, e tem gente que vai mondetar, tô vendo a botinha dela lá, tô vendo um cigarro na mão dele, talvez, tô vendo uma taça na mão da menina. A gente pensa até viajar, mas tudo vem a partir de uma imagem. É essa beleza que é o poético, que só tem realmente quem tem um dom artístico. Perceberam? Vocês também são artistas, nós temos aqui um artista muito bom, que é o Rafael, que aprovou. Eu quero conhecer aqui os outros artistas, na música, na literatura, que escreve bem. Legal. Então, a função poética é isso. É a função que lida essas questões aí. Até aqui, tudo bem? Até aqui, tudo tranquilo? O português ele é meio complicado, né, professor? Que tem muita coisa, tipo... o poeta lê a poesia, não sei o que, o tanto que o senhor falou aí, entendeu? Ela é muito complexa, né? Não é que, sei lá, ela é difícil. Mas é belo, rapaz, mas é belo. Quando você começa a analisar, quando você chega, começa a descer os detalhes da língua, eu tenho até uma aula sobre, eu vou mostrar para vocês depois uma aula sobre nossa beleza da nossa língua aqui, tá? Então, a ideia que eu quero que vocês entendam perceberam a preocupação nossa? Então, a gente, quando está falando, a gente está exercitando um monte de funções, que vai da beleza, que vai do convencimento, da exposição. Tudo isso faz parte do processo de formação de vocês. Ok? Agora, pergunto. Anotaram, por exemplo, isso aqui? Tá, agora, isso eu quero que você anote, porque daqui a pouquinho vem umas perguntas para você. Eu quero que você relembre as 6 funções de linguagem. A emotiva, a conativa, a poética, a referencial, a fática, a metalinguística. Decorou isso aí? Decorou isso aí? Entendeu? Decorou? Só um momento que eu estou anotando aqui. Não vou fazer nada, que o cara vai fazer. É muita coisa para lembrar. Aquele print no celular salvou, hein, professor? Falar pro senhor. Hein? O print da tela aqui, o celular já salvou já. Já salvou? Tá certo. É isso aí. Tá vendo aí? É uma linguagem, é uma forma rápida. Mas vejam, o que quer que vocês entendam? Raciocínio, que agora vem 4 questões para te responder agora. Eu vou testar agora vocês agora, daqui a pouquinho. Estão percebendo aí? Tá? Então, uma perguntinha. Tá? Eu vou tirar a tela aqui. Eu vou estar bem aqui. Está bem aqui. Perguntinha. Como é que eu chamo a linguagem, a função que é centrada no eu? No emissor? É função? Emotiva? Emotiva. Ótimo. Como é que eu chamo a função que é centrada no ouvinte, com quem eu falo? Que função é essa? É a função? É receptiva. Conativa. Conativa ou apelativa. Vou na padaria, parceiro. Tá aqui com você, não. Como é que eu chamo... Como é que eu... Tá bom. Alguém que... Fecha o microfone, por favor. Alguém, por favor, fecha o microfone aí, que está com o microfone aberto. Como é que eu chamo a função
que trabalha a mensagem, se preocupa com a mensagem, com o que eu vou dizer. Poética. Poética. Como é que eu chamo a função, aquela função que se preocupa com a língua, para explicar a língua pela língua? Metalinguística? Metalinguística. Como é que chama a função que ela fica testando o canal? Tática. Fática. E como é que chama aquela função que ela se preocupa com a informação, com o contexto? Referência. Referencial. Perfeitamente. Agora, ó, tá aí. Professor, Agora só, vamos só, para... só explica de novo. Professor, desculpa. O código aí, como é que o senhor falou? O código? Metalinguística. É quando Não, você usa... Qual é a função que você usa o código para explicar o próprio código? É a metalinguagem. Ah. Tá? É você, por exemplo, escrever um poema para ensinar a fazer poema. É você falar... Sabe o que é biologia? O que é biologia? A biologia é a ciência da vida. Você, quando explica um conceito, isso é metalinguística. Muito bem? Agora aqui. Agora começa aqui. Tá? Eu vou, portanto, parar de gravar agora, porque vocês agora farão atividade. Aí para não ficar muito grande também o vídeo. Então, eu estou parando aqui agora de gravar e depois eu disponibilizo para vocês o vídeo. Pode ser assim? Certinho? Maravilha, professor. Estou interrompendo aqui a gravação, portanto.